não sou eu, Rafaela, ó, que descobri, não. Já existia um trabalho, né? Inclusive a Elzira Perpétua, que trabalhou com o cotejo do quarto de despejo, observando o que foi retirado desse livro. Então foi toda uma tradição também de luta de mulheres e homens negros e de pequenas autoras que nunca questionaram se Carolina escrevia ou não. Então, esse é o resultado de um processo coletivo, de um desejo coletivo, não só dos pesquisadores, dos estudiosos, mas também dos leitores, de conhecer essa voz dessa mulher potente que foi Carolina Maria de Jesus. Né? É importante, né, o que vocês estão fazendo, Rafael, o que vocês estão trazendo outras possibilidades da gente ver Carolina. Porque o que a gente vê Carolina é como? É pelo quarto de despejo, e só. E como eu disse antes, você falou, e aí a gente escuta numa feira aí de nível nacional alguém dizer, ah não, mas Carolina de Jesus não escreveu literatura. Ah não, mas não é literatura porque... E aí me irrita, porque não é literatura porque traz muito da oralidade. Sim, sim. Porque a literatura nasceu na oralidade, né? A literatura começa a e se a gente pensar nos indígenas, que ainda trazem essa cosmogonia, e que tudo é conversado, é cantado, é gritado, até. Então a oralidade está em tudo, né? O trabalho de vocês, eu acho que ele é muito importante por muitos aspectos, mas sobretudo nesse, de dar visibilidade, né? E não é da voz, que Carolina já tinha voz e muito, a gente não dá voz para ninguém, mas dar visibilidade a essa, né? A essa amplitude de produções que eu mesma não conheço. Eu vou ser humilde aqui para dizer, não conheço. A gente, só eu acho que quem estuda realmente, né, conhece com profundidade. Sim, até porque os livros também que existem publicados são livros de difícil acesso, também existe isso, né? E sem falar nessa questão mesmo da estigmatização da imagem da Carolina, né? Esse negócio de, no começo ler o verbo, caiu por terra abaixo, né? A gente vai usar o próprio discurso do colonizador para questionar o próprio colonizador. Então, no começo era o verbo, caiu por terra abaixo, tá? Então, não dá, quer dizer, a gente já tem ali a gente hoje, né, nós temos vários estudiosos de filosofia, por exemplo, africana, que já estão falando de outras formas de saberes, que independe dessa versão, dessa forma letrada que nos foi imposta, que nos é imposta o tempo todo, né, a todo momento, pela própria mídia. Eu estou lendo aqui, ó, o termo branquitude, em reconhecer uma autora que implode a ideia de cânone branco. É o temor da branquitude em reconhecer uma autora que implode a ideia do cânone branco e masculinista. Exatamente, quer dizer, Carolina é muito interessante, né, porque... Existe um trabalho que vai dizer que vai tentar o tempo todo colocar a Carolina no cânone, né? Que é um trabalho que se chama A Escritora Vira-Lata. Esse trabalho faz isso. O meu trabalho, no meu entendimento, Carolina não está dentro do cânone. Ela chega e ela chuta a porta do cânone e ela mobiliza o cânone de todas as maneiras possíveis, né? Quando você está lendo Carolina, você fala, então quer dizer que ela é romântica? Não, ela não é só romântica, não. Ela também é realista. Né? E ela também é muito moderna, né? Carolina é moderníssima, mas ao mesmo tempo ela está muito presa a inclusive formas de escrever do iluminismo. Mas por quê? Porque isso chegou até ela. E ela mistura isso com a sua própria oralidade. Eu acho isso muito interessante quando ela faz essa mistura. E mesmo quando ela está em São Paulo, ela continua fazendo isso, sem ter aquela voz ancestral ao lado dela, mas observando o que as pessoas falavam no bonde, na favela, fora da favela, replicando nos seus textos o jeito espanhol de falar, escrito, obviamente, a maneira que ela, como ela escutava, como ela entende, poderia escrever, francês, né? Muito interessante como ela vai recolhendo essas vozes e vai trazendo essas vozes para dentro do seu texto. Então, falar que é uma literatura autobiográfica também não dá para dizer, porque é um eu falando, mas é um eu falando em nome de uma coletividade, de algo muito maior, né? E essa maneira como ela foi recortada, infelizmente, sobretudo no quarto de despejo, coloca-se uma voz de uma mulher que está sofrendo o tempo todo, que só fala e que é repetitivo, na verdade. Enquanto que, quando estamos diante dos seus manuscritos, nós podemos conhecer momentos em que ela disse que estava lendo Maupassant, momentos em que ela estava lendo Edgar Allan Poe, momentos onde ela está pensando a sua peça de teatro, momentos onde ela está comentando, né, o romance que ela está escrevendo, trechos de poemas e romances que ela está escrevendo em outro caderno.
Então, veja, é muito maior que isso, né? E a própria Carolina tinha consciência disso, e ela questionou o tempo todo isso, né? Não são poucos os momentos onde a Carolina responde a essas caixinhas que tentaram colocar ela, né? Ela mesma disse que ela nunca seria teleguiada, tanto que ela nunca se associou a nenhum movimento, nem negro, nem feminista, nada. E ela, quando perguntavam para ela, né? Carolina, você é comunista? Ela respondia, não, eu sou realista. Então, eu acho muito interessante, muito interessante a sacada que ela tem, né? Tomar uma aguinha. Sim, e vá. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, porque tu estivesse na França, né? Até em busca, não sei se foi bem em busca de manuscritos, enfim. O que eu estava aqui querendo te perguntar é o seguinte: como é que é a recepção da Carolina fora do país? Essa coisa de duvidar da literatura, duvidar que seja cânone, é uma coisa só nossa, só brasileira, fora do país? Isso também isso acontece um pouquinho. Tem um trabalho muito interessante de uma pesquisadora da USP, importante dizer que ela é negra, ela se chama Raquel Santos, e hoje ela está, inclusive, fazendo sanduíche lá na Alemanha. Ela teve, acho que, chance de pegar essas últimas bolsas. O trabalho dela é muito interessante, que ela vai mostrando como que a Carolina era prefaciada nos livros alemães. Isso me fez pensar também como que aconteceu na França e como que aconteceu nos Estados Unidos. Nesses lugares, a Carolina nem é cogitada como escritora. Ali é apenas um relato, é algo muito parecido, quase como Roberta Manchou, só não é igual a Roberta Manchou, porque a Carolina escreveu mesmo, ela não falou para outra. E a Carolina tem, então, lá ela é tida como alguém que escreveu um diário, um relato do que é ser uma mulher na América Latina. Então, nos Estados Unidos, as pessoas têm um discurso, né, comum, entender que toda mulher negra na América Latina é igual a Carolina. Olha isso. E nesses prefácios, muitas vezes, apresenta-se a Carolina com alguns mitos, tipo, ela tinha um marido que ele era bêbado, ele ficava bebendo. Como assim uma mulher escrevia, tinha 3 filhos e era solteira? É impossível isso na cabeça de um europeu. Então colocava-se que ela tinha um marido e que ele bebia, ele não ajudava, enfim. E isso também me fez pensar, quando eu fui para a França, que também foi fazer um pedaço do sanduíche, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar na École Normale Supérieure, juntamente com o Philippe Lejeune, que tinha um grupo de estudos que trabalhava textos e manuscritos modernos. Então, foi lá que eu aprendi a analisar manuscritos, a fazer toda a parte técnica de análise, de explicação, interpretação do papel, enfim, da materialidade de um texto original. E antes disso mesmo, já em 2004, eu vinha falando muito com a Clélia Pisa, que foi a brasileira radicada na França, que levou, juntamente com Marivonne Lapouge, uma feminista francesa, os 2 cadernos da Carolina, que deram origem ao Diário de Betita. Eu já vinha falando com ela para devolver esses cadernos. E já vinha falando com o Audálio Dantas da importância de entregar também para a Biblioteca Nacional. A Audálio Dantas só em 2012 entrega, e ela, se não me engano, foi em 2017, ela finalmente envia para o Brasil. Quando eu fui para lá, eu entrevistei ela, a Marivonne Lapouge, todas as envolvidas no livro. Fui até essa livraria e elas, inclusive, me mostraram outros materiais que elas utilizaram, como xerox da tradução, da preparação, né? Que hoje é um material que eu estou analisando, inclusive, na produção desse livro. Então, quer dizer, quando eu vou para a França, eu vou muito nesse processo de aprender a trabalhar com os manuscritos, de discutir a questão da autoficção em Carolina, com Philippe Lejeune, né? Que era um autor que me disse que gostava muito de Carolina, conhecia Carolina, interessante, né? Um intelectual francês conhecer Carolina, e vários professores brasileiros de literatura brasileira não conhecem a Carolina, sequer falam de Carolina, né? Esses dias, a menina entrou em contato comigo pelo Facebook e ela me contou, você estudou na Unesp de Assis, eu também estudei na Unesp de Assis e acabei de me formar. Aí eu falei assim, então você sabe que tem os manuscritos da Carolina lá no CEDAP, né, que é o SEDAI, que é o centro lá de informações e tal, que quando eu estudei lá, a gente comprou, né, as cópias dos microfilmes, e eu deixei lá, deixei no Unicamp. Por onde eu passei, eu fui deixando esse material, né, para que outros pudessem trabalhar também, porque Carolina é múltipla, né, são múltiplas possibilidades, múltiplas entradas. E aí ela me falou assim, eu nem sabia quem era essa Carolina, eu fui saber
porque eu vi palestras, enfim. Olha isso, na universidade onde eu estudei, onde eu deixei o material, os professores de literatura não falam de Carolina. Né? Isso há 2 Sim, anos atrás. E Felipe Lejane sim. lá lendo Carolina, mais do que os brasileiros. E aí, toma tua aguinha aí. E aí tu começou aqui a live falando um pouco dessa produção múltipla dela. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque Carolina teve poesia, teve qual eram os gêneros, em que gêneros ela passeou, para a gente dizer que ela não é uma única Carolina do Diário de... De Né? Cartas de Despejo, Diário de Betita, Casa Minaria, Diário de uma Ex-Favelada, né? Pedaços da Fome, que é um romance, o único romance que foi publicado, que no original é A Felizada, modificaram o nome, modificaram a história, enfim. Nesse livro, né? Não, era isso, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, Isso, desculpa. isso. Então, no livro, eu faço um mapeamento de tudo que ela produziu e tento explicar o que eram essas produções e como elas se deram. Então, por exemplo, eu Uhum, percebi muitos textos da Carolina não eram datados. Isso foi um problema, foi difícil. Mas por que não eram datados? Dada a própria adversidade da produção nos momentos de favela. Então, é importante dizer que existe uma Carolina escrevendo na favela, com papéis encontrados no lixo, com restos de cadernos de criança. Ou seja, e existe uma outra Carolina que já ganhou o dinheirinho do quarto de despejo, não todo, que deveria, importante ressaltar isso, ela foi muito passada para trás, e uhum, compra cadernos, que está reescrevendo textos e criando outros. Então, isso foi uma coisa interessante, assim, que eu entendi. Por exemplo, existe uma peça dela que se chama Se Eu Soubesse. Ela escreveu um pedaço essa peça na favela, e depois ela reescreveu essa peça em outro caderno, já lá no sítio, onde ela vai acabar, né, morrendo, asfixiada literalmente pela sociedade, né? Carolina morre com falta de ar. E aí ela reescreve essa peça. E aí ela transforma a história, ela coloca a peça no formato de uma peça que se você pega um livro de peça de teatro, ou seja, ela começa a ter mais acesso a, a outros cadernos, a outros livros, inclusive ela começa a ler dicionários, reescrever seus textos, modificar as palavras, colocar nas notas dos cadernos embaixo o significado das palavras. Então é muito interessante observar isso. Ela escreveu 7 romances, né? Alguns desses romances têm mais de uma versão, alguns têm título e tem uns 2 sem título, né? Então, a maioria dos romances, por exemplo, de Carolina, trazem já no título o nome de mulheres, Rita, a Mulher Diabólica, a Felizarda, depois tem o Dr. Silvio, o Fausto, e ela está sempre pensando muito na condição da mulher oprimida pelo homem. É muito interessante. Assim, a Carolina ela pega a história lá dos patrões, lá das fazendas, das casas de São Paulo, que ela trabalhou, e ela bota no livro essas histórias. uhum. Mas ela também pega os livros românticos, que ela lia muitos românticos, e traz isso também. Então ela faz uma mistura e ela coloca essas personagens muito mais para denunciar esses processos do que para, enfim, criar uma história com um final feliz. Então, e é muito legal assim como ela faz isso também, e ela dá um jeito de colocar na personagem um pouco da sua própria trajetória, que é esse processo Uhum, de trilha, esse trânsito que ela fez, né, rural, cidade. Então, ela vai trazendo um pouco da sua experiência, ou se a gente quiser utilizar um pouco da Conceição Evaristo, a sua escrevivência, e ela vai sim. trabalhando isso dentro dos seus textos, né? E ela também escreveu 5 peças teatrais. Nos diários de favela, eles não eram apenas só diários, muitas vezes ele tinha no meio poemas. Depois o Aldalho Dantas passa a entregar cadernos e ela começa a escrever diários por encomenda. A Carolina conta que detestou esse livro, nunca gostou desse livro, Quarto de Despejo, odiava o título, não foi uma escolha dela, Uhum, né? Acho que é importante dizer. uhum, Ela também conta que detestou o dia do lançamento do livro, quando ela chega na livraria vestida de catadora, que foi obrigada a isso, vê uma faixa muito grande escrito a escritora da favela e vê Terra da Favela na vitrine no seu livro. Então ela diz que ela sempre, o maior sonho dela era ver o nome dela num livro, mas não representado daquele jeito. uhum. Se a Carolina Sim, tivesse... e teve até a questão que tu falou um pouquinho no início, né? A questão do lenço na cabeça, né? Dela tá sempre com um lenço na cabeça e que tu questionasse isso. Eu gostaria que tu pudesse também falar um pouco É dessa história engraçado. aí, porque ela é sempre representada assim. Eu acho que tem a ver, né?
estava falando agora. Eu acho que é importante perceber o seguinte, a Carolina é uma mulher com lenço na cabeça, mas ela não é só isso. Existe uma Carolina além do quarto de despejo. Existe uma Carolina também além de todo esse significado que esse lenço na cabeça representa, né? Muitas vezes colocada de um modo cabeça cabisbaixa nas fotografias, porque ela não estava feliz com isso. Diferente se a gente olha essas fotografias, né? Onde ela está com o seu cabelo solto, né? Esse é um livro que foi produzido pela Universidade Federal do Ceará, que é um grupo de estudos Marielle, e literatura e marxismo. São vários textos dos alunos, professores, foi organizado pelo professor Atílio Bergamo, muito bacana esse livro. Então você vê que são uma Carolina sendo repensada de uma outra maneira, né? Se a gente olha as outras fotografias de Carolina escrever, ela não está, né? Olha como ela está diferente, né? A gente tem essa Carolina que quer se vestir dessa maneira, né? E essa outra Carolina que é obrigada a pousar com lenço na cabeça. E que diz nos manuscritos que ela odiava isso, né? Ela é obrigada. E a gente percebe que a Carolina, ainda hoje, ela é muito representada nesse lugar, né? De uma mulher favelada, que escreveu um testemunho, que, claro, é revolucionário, claro, é muito forte, mas ela não é só isso. E mais importante do que isso, ela não quis ser representada e compreendida apenas assim. Ou melhor, não, nem assim. Né? A gente conversa com a filha de Carolina, a Vera Eunice, que conta, a Carolina era uma mulher vaidosa, né? Tinha vários broches, tinha casacos, ou seja, tinha uma outra vontade de estar e ser no mundo, né? Muito diferente dessa que ela foi obrigada a estar, que ela foi colocada à força. Dessa estereotipada, né? Porque, na verdade, é aquele estereótipo da mulher da favela. Tu sabe que quando eu fazia doutorado, a gente lançou um livro de 2 moradores da Restinga, que é o bairro que eu pesquisei lá em Porto Alegre, que é um bairro de periferia. Uma das escritoras, ela estudou só até a 5ª série e ela ouvia ópera em casa, Jandira. E escrevia poesias lindas. E aí, no dia do lançamento do livro, eles lançaram na Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma das feiras bem grandes e bem reconhecidas. Ela foi para o salão, ela se arrumou toda, porque ela queria se produzir também para estar lá e mostrar sua poesia. Aí imagina se alguém dissesse, não, vai ter que aparecer assim, com esse estereótipo, né? Carregar esse estereótipo dela. Eu acho que ela não tinha vergonha do lugar onde ela estava, mas ela não queria ser vista só dessa forma, né? E é importante saber que, assim, Carolina teve que se submeter a isso, né? Ela teve que se submeter a esse lugar, ela teve que se submeter à maneira como os livros foram publicados, porque ela estava nos anos 50, né? Eu acho que hoje, nos dias de hoje, não. Tanto que Carolina vai ser publicada de uma outra maneira, né? Então, a Conceição fala muito isso, né? A Conceição começa a ter alguma visibilidade aos 72 anos de idade. Então, veja quantos passos, como ela diz, que vieram de longe, essas mulheres tiveram que dar, por quantas situações elas tiveram que passar para ser conhecida como uma escritora que produz alguma coisa que não necessariamente é o que está de acordo com o cânone. Eu acho que essa que é a questão. E que tampouco é apenas uma forma de escrever e de falar sobre pobreza e sofrimento. As pessoas podem falar e escrever sobre tudo, como qualquer outro escritor, né? Por isso que eu opto por dizer que Carolina faz literatura, ponto. Não é nem brasileira, não é negra, não é feminina. Pode ser tudo isso, mas tem um problema. Quando você muitas vezes adjetiva, você pode discriminar por adjetivação. Então, eu acho que é bem problemático nesse sentido, né? Carolina é literatura marginal periférica, bastante complicado. Ela está ligada a esse movimento também, ela está ligada ao movimento de literatura de mulheres, literatura negra também. Então, acho que ela é literatura brasileira? Mas não é só. Ela é também uma voz diaspórica, né? Então, ela é uma voz diaspórica latino-americana, então é uma literatura latino-americana também, né? Eu acho que aí a gente volta para a questão do decolonial, né? Lá do início. Que aí eu acho que a teoria decolonial, quando a gente pensa em teoria, que a gente pensa o tempo todo como estudiosas, né? Qual teoria? E aí é o problema, né? Ter que, muito embora ela não caiba em nenhuma dessas caixinhas, eu acho que a academia quer muito colocar tudo em caixinha, né? Ela é o quê, como você está dizendo, né? Mas a literatura brasileira é o quê? E aí a gente traz o pensamento decolonial para fugir um pouco dessas categorizações tão duras. Tem 2 perguntas aqui para ti. Uma da Cátria Galeazzi, que ela quer saber o que fala um pouco da exposição que vai ter ano que vem na Casa Rui. Se tudo der certo, né? E a outra, eu acho que tu está vendo aqui a pergunta do Rodrigo Nunes. Né? A Casa de Alvenaria não ter feito o sucesso esperado se deu pelo olhar contundente da Carolina,
sobre o próprio sucesso e da hipocrisia daqueles que a cercavam? Então, são essas duas perguntas. Bom, a primeira pergunta sobre a exposição é do Instituto Moreira Salles, né? A exposição ela é formada por uma equipe de pesquisadores, artistas, antropólogos negros, né? Eu sei que ela existe, eu sei um pouco do que vai acontecer, né? Conversei com algumas das pessoas envolvidas que me perguntaram algumas coisas específicas dos manuscritos, mas eu não estou diretamente ligada a ela, né? Me parece que se tudo der certo, essa exposição vai acontecer primeiro em São Paulo, em julho, no Instituto Moreira Salles de São Paulo, e depois ela vem para o Rio de Janeiro, que tem um outro Instituto Moreira Salles, que inclusive é onde estão os cadernos da Carolina. Mas não é uma exposição só da Carolina, tá? É uma exposição que também ela é sobre a Clarice e Carolina, são as duas. E sobre isso é interessante que tem uma fotografia, né? Que está a Carolina e a Clarice, uma ao lado da outra. E aí, o biógrafo norte-americano Moser, da Clarice Lispector, ele escreve, ele coloca essa fotografia na biografia e ele fala que a Carolina ela é como se fosse uma empregada doméstica que estivesse indo ao lado da sua patroa, muito elegante, como uma artista de cinema, com seus óculos de uma artista de cinema, forçada a tirar uma fotografia. E ele se engana muito, né? Porque essa fotografia, na verdade, foi a Clarice Lispector, que foi no segundo lançamento de Quarto de Despejo, que isso foi depois narrado, né, esqueci agora, uma escritora que eu esqueci agora, sempre falo, esqueço, mas ela narra que a Clarice convida ela para ir junto nesse lançamento, e ela chega lá e ela escuta o diálogo das duas, né? E aí a Carolina fala, nossa, você aqui é uma grande escritora, né, comigo. E aí a Clarice fala assim para a Carolina, eu posso até ser uma grande escritora, mas é você que é uma escritora de verdade. Então, olha, foi a Nélida Pion. Nélida Pion. Mônica Dalcotta está dizendo aqui, né, da passagem racista do Moser, que ele nunca se retratou. Sim, nunca se retratou, e assim, ele tomou muito pau na Flip quando ele vem, enfim, a Conceição fala sempre isso, várias pessoas falam isso e nunca ele se retratou. E sobre a biografia de Carolina, também acho importante dizer que a Vera Eunice, filha da Carolina, está escrevendo uma biografia, porque ela disse que não concorda com aquela última que foi feita, que tem muito erro ali, eu também concordo com a Vera. E existe uma outra, né, que é uma espécie de biografia, reportagem, que se chama Cinderela Negra. Então, quem quiser saber mais da história da Carolina, primeiro leia ela mesma, que ela mesma já contou muito dela. E depois, se tiver mais interesse, vai ser a biografia da Vera e a Cinderela Negra. Sobre a pergunta do caso de alvenaria, a pessoa perguntou se o sucesso não aconteceu por causa da hipocrisia da sociedade da época, né? Naquela época, as pessoas já falavam, já saíam nos jornais, que o que a Carolina fazia não era literatura, era subliteratura. Quando a Carolina escreve Caso de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, que tem um prefácio bastante problemático do Oswaldo Dantas, né? Que vai dizer para a Carolina, agora você já encerrou a sua carreira, pare, você já escreveu o livro mais importante da sua vida. Não, você não tem que ser cantora, porque a Carolina gravou um vinil, né? Apesar dela ter mais músicas no original, mas ela gravou um vinil. E ele foi super contra isso, ele foi contra ela publicar com os próprios recursos o romance dela, que eu disse, que é o Felizardo, Pedaços da Fome, e livros de provérbios que ela conseguiu também publicar em vida. E ele foi super contra. E no prefácio desse livro, ele fala isso, assim, é terrível esse prefácio. O que acontece? Como ela já não tinha nenhum reconhecimento como escritora, quando ela publica algo que está fora da favela, ou seja, que está fora do estigma que ela foi colocado, já não é mais interessante, ninguém quer saber. É uma vida na classe média que ela passa a ter, e mesmo assim, muito problemática essa vida dela. Mas as pessoas não se interessam mais por isso, né? E aí o livro não tem mais sucesso e tal. Mas essa versão que nós vamos fazer, assim como todas as versões de todos os livros que nós vamos fazer de Carolina, que não são poucos, não vão sofrer recortes. Então vocês vão conhecer textos difíceis de ler, que eu li, onde ela vai falar coisas terríveis dessa situação dela, tanto dentro da favela quanto fora. É bom saber que Carolina ainda ficou 1 ano na favela depois do grande sucesso de Quarto de Despejo, sendo ameaçada pelos vizinhos, porque ela colocou eles nos livros, imagina. Então, não tiraram ela da favela. Imagina o rancor que essa mulher tinha, né, dessa situação em relação aos seus editores, aos seus, enfim. Sim. E até voltando, a gente acaba voltando sempre.
voltando a essa publicação que vocês estão fazendo agora, se eu não me engano, eu li a reportagem que tu colocou da editora, né? Da Companhia das Letras. O Diário de Bitita e o Quarto de Despejo não estão nesse lançamento, ou estão? Pois é, foi um equívoco, na verdade, de interpretação. Por quê? Na verdade, quando nós falamos que não vai entrar o quarto de despejo diário, nós estamos dizendo, quer dizer, eles quiseram dizer isso, que não vai entrar o que vocês leram. Porque, na verdade, o livro não se chama Diário de Bitita, tampouco foi feito apenas por 2 livros, é um puta de um romance, de história, histórico, né, de formação que Carolina escreveu, que se chama Um Brasil para Brasileiros. Vejam a importância do título. Né, e que acompanha vários outros cadernos. Então, vocês vão ler outros textos de Carolina. Vocês vão ler a Carolina de maneira muito mais ampla. Né? E não essa Carolina botada. Desculpa, está perguntando ainda se o Dr. Silvio, ele se não está enganado, também entra nesse lançamento. Sim, o Dr. Silvio, com a participação da Aline Arruda, né, que foi uma grande pesquisadora da UFMG, que fez a edição crítica, né, e vários outros pesquisadores que também estão envolvidos com manuscritos serão convidados. Enfim, nós vamos decidir isso conjuntamente, né, pessoas que tiveram acesso, que são pouquíssimas, aos manuscritos de Carolina, né. Que fizeram algum trabalho. E para quem não conhece, até para incentivar a leitura, que já está todo mundo ficando ansioso aqui, né? Dr. Silvio trata mais ou menos do quê? Então, é a história de um homem, assim, esse Dr. Silvio, Dr. Silvio, Dr. Fausto e O Escravo são romances que tratam de personagens masculinas, que têm os seus dilemas, de homens, com mulheres, enfim, de vidas burguesas. E os outros romances de Carolina tratam de história de mulheres, que focam na história de mulheres, que são, aliás, os textos que eu acho mais interessantes, onde ela mostra que a mulher que não é submissa é aquela que sofre mais. Então, ela bota a mulher submissa ao máximo. E aí existem vários equívocos de leitura, né? Que vão dizer que Carolina era machista, que Carolina não falava dos negros, mas por quê? Por conta das publicações. Da maneira como ela foi publicada, que não expõe essa Carolina que está pensando as mulheres, que está pensando os negros de uma outra maneira, e não da maneira como ela foi editada. Eu acho que isso é importante, né? Uhum. E aí, quem está curioso, pode já baixar, depois dessa conversa, Onde Está a Felicidade de Carolina, e já pode conhecer um texto de Carolina que não passou por nenhuma modificação. E no final da versão online também tem 2 imagens dos manuscritos de Carolina. Tá? Uhum. Sim, é muito interessante, então, dizer isso e deixar isso, né, registrado. Até para gente que é professor de ensino médio, né, Rafael? Eu estou falando do meu caso e outros, que tem aqui Rosângela e outros que estão por aqui, poder trazer também para os nossos alunos a literatura de Carolina, porque eu acho que começa por aí, né? É o nosso papel como professor de também, tu disse lá no início da conversa, né? Muitas universidades não trabalham com Carolina, não a veem como escritora. Então eu também estou ansiosa por essa publicação,